O manômetro, ele está lá para indicar a pressão local lá no reservatório. Isso é um item grave, tá? Se não tiver no vaso de pressão, tá? Ele tem comando sobre essa pressão? Não. Mas ele é um item que precisa estar íntegro e precisa estar calibrado. Essa água que forma essa borra, geralmente, tá, ela pode entupir, tá, a tomada de impulso. O que é a tomada de impulso? Tá? É aquele tubo fino que sai do reservatório e leva e conduz o produto, ou seja, o ar comprimido, até o burdon do manômetro. Então, se aquilo entupir, principalmente o burdon, que é bem fino lá, o orifício é bem pequeno normalmente, tá? Porque é apenas uma tomada, uma parcela da pressão, né, que precisa para o equipamento funcionar, não precisa ter vazão e nem grandes volumes. Aquilo, qualquer sujeira, qualquer borra pode fazer o entupimento e aí prejudicar a indicação do equipamento, tá? E aí o manômetro vai começar a indicar errado ou até não indicar. Vibração e desgastes, tá? Isso é muito comum, tá? Dar indicação errada, afrouxar o ponteiro, quebrar o ponteiro, danificar o mecanismo, criar folga no mecanismo, e tudo isso precisa ser observado, tá? Se um equipamento estiver com o ponteiro quebrado ou a falta do ponteiro, não vai ter como ler, não tem como fazer indicação, e isso é uma não conformidade grave. Qual é a solução, então, Xavier? Nesses casos, a tradicional inspeção visual, a inspeção da calibração, porque eu sempre digo isso, tá? A calibração nada mais é do que uma inspeção também, porque a gente vai remover o equipamento, vai simular a pressão, ou seja, usar um equipamento, um dispositivo chamado de bomba comparativa, né, para gerar essa pressão e simular a pressão dentro da faixa do manômetro. E verificar trancamento, folga, como é que está a repetitividade, a indicação, ou seja, a calibração, o erro que tem esse manômetro, tudo isso vai fazer na calibração. E aí, claro, que todo o instrumento certificado, ou seja, melhor, todo instrumento calibrado, ele necessita ter uma evidência. Pessoal, qual é a evidência da calibração? É o certificado de calibração. Então, um trabalho, eu sempre gosto de dizer para as equipes de manutenção, tá? Um trabalho só é concluído quando é entregue o certificado de calibração. Nesses casos de calibração, obviamente, né? Então, não adianta, terminei o serviço e é o formulário. Os dados que foram coletados na calibração estão aonde? Deve estar ou numa planilha, num tablet, num celular, num notebook, ou então numa folha impressa. Mas precisa haver esses dados aí. E isso vai gerar um documento chamado certificado de calibração. Tá bem? Então é necessário fazer isso. Então com essas ações, a gente vai garantir então que o instrumento que vai nos indicar a pressão no reservatório está ok. O que acontece, às vezes, tá? Já aconteceu em diversas vezes, o pessoal desconfiar da pressão e achar que aquela pressão não está adequada. E aí, por exemplo, o equipamento não está funcionando, a válvula de segurança está abrindo, o pressostato está acionando depois ou antes. Qual é que é a referência disso? Está sendo o manômetro. Só que o manômetro está com a indicação errada, obviamente que está tudo errado. Então vai bagunçar a investigação ou todo o diagnóstico do que está acontecendo. E eu já tive situações, e não foi nenhuma nem duas, foram várias situações que isso aconteceu, de o cliente reclamar de um outro equipamento baseado em um manômetro e o manômetro está fora de calibração, ou seja, está com indicação errada. O que eu tenho aqui? Ponteiro quebrado. Eu consigo fazer uma leitura? Não consigo fazer leitura. Olha o aspecto dessa imagem, tá? Vejam que existe corrosão, sujeira, existe alguma coisa que está dentro. Não sei se o vidro está ali ou não, que é a proteção para que o mecanismo fique isolado, né, do ambiente que pode ser agressivo ao sistema operacional do manômetro, tá? O mecanismo do manômetro. Então, observe o estado que está e o ponteiro não existe. Então, eu não posso fazer leitura. E também pode haver o ponteiro, mas pode estar assim, ou até pior.
sem a escala, sem condição de leitura, ou então tudo sujo, totalmente impossibilitado de se ter uma leitura correta. Tá certo? Então, são itens importantes que só no visual, se vocês estão se deparando com sistemas ou manômetros, instrumentos, equipamentos desta forma, o que significa? Falta de inspeção. Tá? Então, periodicidade muito longa ou a falta de inspeção. Então, isso é uma condição, tá, que eu sempre sugiro de relatar isso em algum documento, né? Seja um relatório de manutenção ou seja no próprio certificado. Né? Informar o cliente, porque normalmente ou às vezes o cliente ele não tem o conhecimento técnico dos equipamentos, dos instrumentos, e às vezes ele não se atenta, não está muito preocupado com isso, tá? E nós que somos especialistas temos que fazer a nossa parte, que é informar o que ele precisa cuidar, ou seja, nesse caso, por exemplo, da segunda foto, a segunda imagem, seria reduzir a periodicidade da inspeção, né? Ou então colocar alguém da equipe de manutenção, né, para fazer ali uma prévia e cuidar mais dos equipamentos.